lá, né? Hoje eu queria pegar diretamente alguns cálculos, né? Principalmente aí porque vocês postaram aí algumas dúvidas, né? Vamos resolver junto então, tá? E a gente já vai aplicando os conceitos daquele passo a passo que eu tinha falado, beleza? Tá? Então, esse é um dos exercícios, né, que nós temos disponível lá na plataforma. Pode ser que algumas pessoas não pegaram ele. Por quê? Porque são exercícios aleatórios, né? Pode ter caído algum outro, tá? Mas ele fala daqui que a gente vai calcular uma resultante, tá? Todo mundo está visualizando a minha tela, ok? Tranquilo? A minha resultante eu posso chamar de R, tá? Ou poderia chamar de FR, tá? Eu gosto, na verdade, de falar FR, R minúsculo, tá? Vai ser igual, igual, tá? A um valor aí, eu não sei qual que é ainda, tá? É isso que o exercício está perguntando, tá? E o exercício vai me dar alguns dados, né? Então, quais são os dados do meu exercício, tá? Ele me dá algumas forças, ok? Então, ele está me dando aqui, né? Ctrl C, Ctrl V, né? A força F1, tá? A força F2 e uma força F3, tá? Então, aqui a gente está, né, estudando, né, os dados do exercício. É o primeiro passo, tá? Essa coleta de dados, tá? E o exercício me pediu, né, a força resultante, tá? Que eu chamei aqui de FR. Tudo bem? Tranquilo? Tá. Vamos lá então. Ó, pessoal, eu tenho um esquema aqui, tá? Que é um bloco, tá? E a identificação das setas indica a atuação das forças. Lembrando, né, que a grandeza força é uma grandeza vetorial. Por isso que eu preciso, além de saber os valores, eu preciso saber a direção e o sentido, tá? Para mim poder fazer a análise. Tá? Então, o que é a análise que será realizada aqui, né? Eu vou verificar que eu vou ter um ponto, tá? Eu tenho uma somatória de força de um lado, desse ponto, tá? E eu tenho uma somatória de força do outro lado. Ok? Então, a minha resultante, né, vai ser a análise desses três elementos, tá? E o que eu vou verificar nesse caso aqui? Esse aqui eu já estou fazendo um diagrama, tá? Já estou montando um diagrama no ponto onde atua essa força, tá ok? Então, o que eu vou fazer aqui, né? Identificar para qual lado está cada força. Por exemplo, né? Os 150 newtons, né? Ele está F1, não é? O F1 está indo nessa direção, tá? O F3 vale 70. Também está indo nessa direção. Ou seja, eu estou fazendo aqui uma somatória dessas duas forças, dessas duas componentes, certo? Deixa eu pegar aqui. Então, eu estou fazendo aqui, ó, uma somatória dessas duas componentes, tá? 70 mais 150.
E o F2 está na mesma, né, direção, mas sentido oposto, certo? Ou seja, ele está do outro lado. Então, o que eu tenho que saber a princípio, né? Eu vou ter que definir, né, um lado, supondo que esse lado tem uma força maior. Por que eu estou procurando um lado que tem a força maior? Né? Para mim deixar ele com sinal positivo. Tá? Nesse caso está na cara qual lado tem, né, mais Ô força. professor, Sim. esse daí foi um dos pontos que me deixou meio confuso. Eu achava que todo lado esquerdo era negativo. Aí o lado direito era todo positivo. Então não é. Na verdade, você pensou na reta numérica. Se você quiser adotar isso como padrão, aliás, eu vou aceitar essa sugestão sua, mas não é regra, né? Por quê? No final vai dar a mesma coisa. Deu a mesma Então, coisa, mas só que aí eu tinha. Aí depois que eu vi o resultado lá, eu tinha feito, deu 130. Aí não deu depois mesmo eu vi o 130. resultado, É, aí eu vi o resultado e falei, não, tem alguma coisa errada, mas depois eu comento na aula para ver, entendeu? tá? Não, tranquilo, viu? Então, o que aconteceu aqui, né? Eu estou identificando, né, aonde que são as forças, tá? E claro, né, eu vou adotar a regra de sinais, tá? Igual você falou, né? Você falou que você estava anotando negativo de um lado, né? Um lado negativo, e o outro lado você adotou positivo. Ou foi vice-versa? Como que você fez isso? Você fez ao contrário? Eu achei que o lado esquerdo era negativo quando eu fiz. Não, tudo bem, você pensou desse A jeito. primeira vez, desse jeito. Tá, vamos tentar fazer desse jeito? Só para ver como que funciona? Pode ser? Não vai complicar Não, muito a pode cabeça ir. de vocês? Não, no caso aí, Fábio, eu comecei colocando por F2 aí. Aí F2 você depois colocou, né? colocar F2. Aí o meu deu 10, aí se colocar Eu na vi lá. sequência, ele deu 130 na Foi sequência. só as contas, eu sei que você fez certo, né? O que que você fez de que você errou? Foi avaliar as forças e colocar ela em cada cantinho, tá? Agora deu para entender, porque você desenhou e colocou as duas forças, não está maior, né? Aí Claro, no então. caso aí, eu posso Oi? montar lá, no caso lá, eu vi que as duas forças tá do lado esquerdo, né? Isso. Aí eu poderia colocar lá, então, ó, F1 mais F3 menos F2, é isso? Vamos passo a passo primeiro, tá? Então a primeira Tá. coisa que eu fiz, né, foi coletar os dados, tá? A segunda coisa, segundo passo, né, vou pôr aqui, ó, segundo passo, tá? Vai ser montar o diagrama, tá? Então, para montar esse diagrama, né, eu já montei ele aqui, tá vendo? E eu tenho que escolher o lado que vai ser positivo, o lado que vai ser negativo, tá? Ok? Eu vou fazer até de outra maneira aqui, ó. Vou colocar um em cima do outro aqui, né, para ficar legalzinho, né? Eu tenho duas forças desse lado, né? E duas forças, e uma força somente do outro lado, tá? O que o Douglas estava falando é que ele estava padronizando, pensando na reta numérica, né? Então ele adotou sempre para o lado direito positivo e para o lado esquerdo negativo. Se você achar fácil fazer desse jeito e não tiver problema com as contas, tudo bem, tá? Mas nada que você fez o diagrama, você já vai ter noção que tem um lado ali que vai dar uma resultante positiva, né? Então não tem problema você analisar invertido os sinais. Na verdade, é mais fácil, tá?
fazer as contas da seguinte maneira. Você coloca positivo todos os que estão, né, do lado positivo, né? Então, todos esses daqui, ó, Ctrl C, vão ser positivos, entendeu? E o que está do outro lado vai ser negativo. Tá? Tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma conta, né, da seguinte maneira. Eu tenho 70 positivo, né, mais 150, tá, menos 90, que vai me dar igual 130. Entendeu? 130 para que lado? Tá? 130, né? A resultante final, a resposta final, né? Vamos pôr, deixa eu fazer um esquema aqui também, né? Só para mim ilustrar a resposta, tá? Então, o terceiro passo, né? É o cálculo, tá? Aqui o cálculo eu fiz ilustrado. Tá? Nos cálculos não precisa ilustrar. Depois que você fez o diagrama de corpo livre, né? Não precisaria ilustrar o cálculo. Né? Eu só estou colocando a ilustração da setinha aqui para vocês verem o sentido da força. Tá? O sentido da força só. Só pediu para calcular a resultante. Então, não precisaria, né, colocar o sentido, que eu não perguntei, né? Mas é interessante por causa da nossa, né, didática aí. Tá? Então, qual que é essa resultante aqui? Tá? É o valor de 130 que a gente calculou. Newtons. Tá? Então, o primeiro passo foi coletar os dados. Tá? O segundo passo foi montar o diagrama, para a gente entender os exercícios, né? A gente teve que definir aqui, ó, qual lado que era positivo e qual lado que era negativo. Por quê? Para mim colocar na frente de cada membro aqui, tá? E eu sei que a fórmula que eu usei aqui, né? Eu usei o FR, entendeu? Igual a 70 mais 150, isso foi o que eu fiz na calculadora, menos 90, certo? Então, o que isso quer dizer? Que o meu FR, tá, foi igual a F3 é 70, né? Mais 150 é o meu F1, menos o meu F2. Pelo diagrama, é fácil chegar nessa... O meu erro aí foi porque eu não desenhei esse diagrama aí. Agora eu entendi melhor esse diagrama aí que você fez. Por isso que eu falei para vocês, né? Eu insisti em falar em diagrama, montar imagem por causa disso, tá? Você visualizando o exercício num desenho, você vai montar a fórmula, tá? E na verdade, esse aqui é um dos mais simples, né? Então, a gente nem precisou, né? Não teve nem tanta dificuldade de fazer os cálculos, tá? É mais a gente saber, né? Coletar os dados, montar esses dados no diagrama, entendeu? E depois o cálculo, né? A gente vai visualizar
direto no diagrama. E vocês podem fazer ao contrário. Primeiro Professor, vocês montam a fórmula para depois substituir os valores. Pode falar. é uma dúvida aqui, às vezes pode ser uma dúvida nada a ver, mas, por exemplo, Pode se esse falar. F3 aí tivesse na direção do F2 lá, aí ele ficaria menos também? Se o F3 estivesse na direção do F2, Isso. Aí pode ser seria 70 menos 90? vamos fazer um caso aqui então. Deixa eu dar um ESC aqui. Desse exercício, pessoal, fora essa dúvida sua que eu já vou responder. Mais alguma dúvida? Alguma dúvida? Tranquilo. Tá? Tranquilo. Joel, essa dúvida sua é o seguinte, é que eu tenho uma bola de cristal que eu já sabia que você ia perguntar, então já montei aqui, ó. Já montei aqui embaixo, viu? Rapaz, o bicho é rápido, hein, Joel? Então, Ó, eu já montei aqui embaixo e a gente vai perceber o seguinte, tá? Eu vou usar os mesmos passos. Eu vou até fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, rapidinho, Ctrl+V, né? Ctrl+V para a gente ir agilizando, né? E eu vou coletar os dados. Na verdade, os dados é o mesmo, gente. É isso que eu queria mostrar para vocês. Eu estou pedindo a força resultante, o primeiro passo não mudou. O que vai mudar? Vai mudar o meu passo de montar o diagrama. Olha só, né? Eu estou falando que o F1 é 150, ele está para esse lado normal. Né? O F2, né, que era 90, está lá do outro lado dele também tranquilo. O F3 mudou para lá. Olha lá, Aí eles passou positivo, eles vão ficar tudo positivo aí, não é? Não, tudo que está do mesmo lado tem que ser negativo. Ah. Tá? Tipo assim, gente, duas pessoas puxando uma corda do mesmo lado. Eu não posso, né, colocar valor diferente. Como que só se tivesse um empurrando, não tem como. Não, porque se eu não me engano, no começo da aula você falou tudo que tiver maior força de um lado, ele seria positivo. Ah, tá. Você falou de fazer isso daqui, ó, de inverter. Isso. Poderia, mas eu não vou inverter agora, só para a gente fazer uma jogadinha daquele jeito que você falou agora, tá? Para mim não perder a... E também vai dar certo desse jeito, viu? Esse jeito aqui vai acabar dando mais certo ainda, tá? O que vai acontecer aqui, gente? Eu vou ter que fazer a fórmula, né? E eu vou fazer aqui no cantinho, para me calcular a resultante. O que eu vou ter que fazer na calculadora? Eu sei que o meu 150 está positivo. Aí eu vou ter menos 70, porque eu defini esses valores, tá? Desse jeito, tá? E o menos 90. Tá? Então, na calculadora, fazendo isso, né? Vamos zerar nossa calculadora aqui, né? Eu tenho 150 menos 70 menos 90. O que aconteceu? Deu força resultante menos 10. Eu vou colocar aqui, ó. Opa. Meu FR, né, deu igual a menos 10. O sinal do igual saiu menos. Aqui, igual a menos 10. Menos 10 o quê? Newton, né? Não é comum ter uma força negativa. O que isso significa? Significa que a minha resultante está ao contrário do que eu calculei. Tá? Eu fiz positivo para cá, mas a força está indicando ao contrário. Tá? Ou seja, simplesmente eu estou fazendo isso, gente. Ó. Oh, meu Deus do céu, calma. Cadê o exercício? Ctrl Z. Nem sei o que aconteceu ali. Bem, vamos lá. Eu estou fazendo exatamente isso. Eu estou invertendo a força. Ela estava indicando de um lado, né? Ela vai indicar do outro agora. E vai ser menor. Tá? Então, minha força resultante, que era de um lado,
né, desse jeito que eu coloquei os sinais, ela deu do outro. Tá? Aí eu posso pôr positivo aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Né? Positivo. Se eu deixar a seta virada ao contrário, aí eu teria que deixar negativo, né? Ok? Então, calculando, né, as forças, né? Vou pôr o cálculo das forças aqui, tá? O que eu tenho, né, é que o sentido que eu escolhi, né, a força estava perdendo. Ou seja, né, eu escolhi o cabo de guerra do lado que perdeu. Imagine que isso é um cabo de guerra, né? Eu escolhi do lado que perdeu, então o meu resultado deu negativo. Por isso que quem ganhou foi o lado de lá. Né? O lado de lá que é positivo. Ok? O que seria interessante? Né? Aqui eu já finalizei o exercício. Tá? O que eu vou fazer aqui é repetir o segundo e o terceiro passo, tá? Considerando o seguinte, considerando que eu troquei os sinais de lugar. Então, o que acontece quando eu troco esses sinais? Tá? Eu tenho que trocar aqui também, né? Esses sinaizinhos aqui, né? Onde está menos 70, né? Vai ficar mais 70. E onde está mais 90, menos 90 vai ficar, né? Mais 90. Tá? Ali onde era positivo, né? Vai ficar negativo. Ok? Então, ó, reparem o seguinte, o que eu fiz aqui, né? Eu decidi que tudo que está desse lado é negativo e que tudo que está do outro lado é positivo. Se tivesse um monte de força aqui, tudo que está desse lado aqui, tá? Ia ser positivo. E tudo que está desse lado aqui ia ser negativo. Tá? Esse padrão, né, é aquele padrão da reta numérica. Né? Você tem um ponto, né? Aí você tem os números negativos à esquerda, positivos à direita. Né? Se você não tem nada de noção, né, de quem vai ganhar essa guerra, desse cabo de guerra aí, adota conforme a reta numérica mesmo, esse padrão menos mais. Mas se você já vê pela ilustração, você vai ver, viu, gente? Você vai ver pela ilustração, né, que um lado está tendendo a ganhar, né, em força, né, ou não, tá? Poderia dar nulo as forças, tá? Se desse zero, aí não tem nenhum lado vencedor, não tem resultante. Se essa resultante minha está dando valor diferente de zero, né, eu pergunto para vocês, esse equipamento que eu acabei de calcular, ele está parado ou está em movimento? Movimento? Está em movimento. Está em movimento. Está em movimento do lado que eu acabei de calcular a seta aqui, ó. Entendeu por que o sinal negativo ajudou eu a interpretar? Ajudou eu a interpretar para que lado estava a ação da força. A ação da força estava ao contrário do que eu coloquei positivo. Entendeu? Quando eu coloquei positivo de um lado, eu estava sugerindo que o movimento estava do lado positivo. Porém, né, deu um resultado negativo na minha conta, portanto, né, o meu movimento é ao contrário, é o lado que eu escolhi como negativo, que é o que eu tinha calculado lá do outro lado, viu, gente? Aqui não. Aqui eu estou fazendo uma conta, né, já escolhendo o lado esquerdo como negativo e o lado direito como positivo. Tá? Então vamos ver como ficou, né? Como que vai ficar nesse caso aqui? Eu vou, peraí, pegar aqui, né? Vamos lá, né? Eu vou ter menos 150, né? Menos 150 agora, olha lá, tá lá em cima, né? Eu vou ter mais 70,
né? E mais 90. O que eu coloquei no diagrama, eu monto no cálculo. Tá ok? Tranquilo até aí? Calculadora, né? Vamos zerar aqui a calculadora, né? Vamos pôr aqui, ó, 150 na calculadora. Aí tem um botãozinho na calculadora que vai trocar ela para negativo. Menos 150. Tá? Então, estou devendo menos 150. Aí eu tenho mais 70 e mais 90. Vai me dar 10. Ou seja, né, eu já adotei, né, o valor correto aqui. Ou seja, quando eu escolho o lado que não dá negativo, né, já fica mais fácil. Tá? Então, eu resolvi de duas maneiras o mesmo exercício. Tá? A primeira vez, eu considerei o lado, né, esquerdo positivo, né? Deixei tudo positivo que estava as forças desse lado, tá? E do outro lado eu deixei negativo. O que me ocorreu? Ocorreu um valor negativo, portanto eu escolhi errado, mas não fiz o exercício errado. Eu somente vou ter que dar a minha resposta, né, invertida. Tá? A força resultante é 10 newton. De qualquer maneira vai ser 10 newton. Se eu escolher do lado certo ou do lado errado, isso é só um padrão para mim montar a conta. Eu quero que vocês entendam isso, gente. Tá? Eu preciso montar a conta de algum jeito. Tá? Então eu vou precisar definir as forças que se anulam. Por isso que eu escolho um lado positivo e um lado negativo. Eu só estou fazendo isso. Eu só estou verificando as forças que se anulam e se existe um módulo resultante, né, diferente de zero. Porque se as forças estiverem se anulando completamente, eu tenho uma estrutura estática. Tá? O principal foco da resistência dos materiais, na verdade, né, é você estudar a estática dos componentes. Tá? Ok? Tranquilo? Alguma pergunta? Entenderam esse passo que eu fiz aqui? Primeiro, segundo e terceiro passo? Deu para entender também, Fábio. Fábio, a outra dúvida também, e lá apareceu um exercício, e tudo bem que a gente vai pela calculadora, vai lá e faz, vai dar o resultado. Mas eu queria, como se você pega a fórmula, monta e faz aí, tipo assim, na calculadora eu vou fazer, vai dar o resultado. Eu só não sei fazer sem ser a calculadora. Eu queria aprender desse jeito também. Então vamos lá. Ó, sem a calculadora, você vai pensar da seguinte maneira, né? Eu vou fazer aqui nessa daqui, o FR. Deixa eu pegar aqui. Tá? Eu tenho o que eu estou querendo encontrar, que é o meu FR. Ele vai ser igual. Aí eu vou ler o meu desenho, o meu diagrama. Então, a fórmula que eu vou montar é o que está no diagrama. Tá? Aí, sim, eu sugiro que vocês façam, né, da esquerda para a direita. É igual eu estou fazendo aqui para vocês não se perder. Então, o que vem primeiro? Vem o F1. Tá? Não, Fábio. Aí até aí agora eu entendi. Esse aí, agora eu entendi. É que pareceu outro exercício lá, que fala de cosseno e seno. Então, É do 45 graus, né? É o seguinte, gente. Eu não joguei a minha bola de cristal. Não joguei minha bola de cristal fora ainda, viu? Então, vamos lá. Eu só queria entender como você monta essa fórmula aí agora, sem usar a calculadora, resolver na mão. Na mão? Esse daí que eu ia perguntar também. Vamos fazer. De cosseno e seno aí. Ó, não faz não. É o seguinte. Faz isso na mão não, pelo amor de Deus. Na mão? Não, gente, na mão é tabela. Não pode ser de outro jeito. Mas eu não entendi como você achou aquele 0,7. Duas maneiras de você trabalhar com seno, cosseno e tangente. Ou você usa calculadora,
ou você usa a tabela do seno, cosseno e tangente. Tá? Você usar 45, seno de 45, vai dar 0,777. Mas como você monta ela aí? Vamos fazer. Vamos fazer. Pessoal, né? Voltando lá, no outro vocês viram que é simples. Tudo bem, não é? Foi simples o outro? O outro eu entendi agora bem. Foi bem? Então fechou, gente. Sabe por que fechou? Porque para fazer o outro é a mesma coisa. Tá? Para fazer esse outro aqui, ó, é a mesma coisa. Só que aqui eu não vou ter esse monte de força, só tenho uma. Né? Só tem uma de 450. Tá? Só tem uma força de 450 newtons, tá? Não tenho F2, não tenho F3, né? Só que, porém, é o seguinte, ela não está nem na horizontal e nem na vertical. Ela está inclinada. E quando isso acontece, tá? Eu tenho que transformar essa minha força F aqui, né? Eu vou tirar o 1 daqui para vocês não confundir. Eu tenho uma força F, sem número nenhum, tá? Eu tenho que analisar as componentes na horizontal e vertical, tá? E quando eu falo horizontal e vertical, gente, eu estou falando de x e y, tá? Então, horizontal e vertical, tá? É meu x e y. Eu vou até colocar aqui, ó. Vou aproveitar que eu já tinha deixado aqui, né? Na minha horizontal eu tenho x e na minha vertical eu tenho y. Até aí, tudo bem? Desenhar o triângulo aí. Hã? Eu cheguei a desenhar até o triângulo colocando esse x e esse y aí também. Calma aí, tá? Olha só, a gente está entrando num ramo de matemática da trigonometria, né? Aquela parte da matemática lá, tá? Então, como que eu vou calcular o fx e o fy? Tá? Eu vou colocar aqui para vocês os dados do exercício. Já no dado do exercício, né, eu já vou montar aqui para vocês, né? O meu fx, tá? Ele vai ser igual, né? A minha força, que está lá em cima, normal, multiplicada por... Eu estou em x, né? Em x, horizontal. Não, está com o ângulo. Olha o ângulo onde está. Então, é cosseno. De quanto? De 45. Olha lá, pessoal. Eu estou calculando esse triângulo retângulo aqui, ó. Deixa eu pôr o símbolo de grau aqui para não esquecer. Por que eu vou calcular força em x, F, que é a força que eu estou calculando, é a força que me deram, tá? Esse F, vocês entenderam que ele é 450, certo? É esse F aqui, ó. Tá? O meu problema é o seguinte, tá? Aqui nesse caso, eu vou ter uma componente montada desse lado, certo? E vou ter uma outra componente montada desse lado. Essas duas componentes, né? Uma está no meu eixo X, lembra do gráfico cartesiano, tá? A horizontal é o eixo X. Vamos colocar o fx lá. Ctrl C, Ctrl V. Tá? É o fx aqui, tá? E aqui e na outra componente, eu tenho o fy. Tá? Meu diagrama não vai ficar desse jeito que está aqui, ó. Tá? Meu diagrama vai ficar mais ou menos assim, ó. Deixa eu fazer aqui, espera um pouquinho. Eu vou tirar a força vertical, né? E eu vou deixar somente as minhas componentes para me analisar. Tá? Então, o meu diagrama, eu vou montar ele primeiro aqui, para vocês verem. Opa, espera aí, é outra ferramenta. Vai ficar dessa maneira,
Beleza? Ctrl Z. Ctrl C, Ctrl V. Eu vou ter fx de um lado. Ctrl C, Ctrl V. E fx de um lado, fy do outro. Tá? O fx é cosseno de 45 por causa que eu indiquei o ângulo aqui, gente. O ângulo está aqui, do lado do x. Se o ângulo tivesse oposto, o x ia ser seno. Tá? Mas sempre na trigonometria, o lado que está com o ângulo é cosseno. O outro lado que sobrou, que está sem ângulo, é seno. Ô, professor, entendeu? então lá no exercício da plataforma, o comentário do professor ficou errado, que você colocou seno. Eu não sei como que eu fiz lá, viu? Mas só que é o Tá seguinte... seno para fx. Então é o seguinte, eu vou falar para vocês uma coisa. Aqui vai dar na mesma, porque é 45 graus. Mas se fosse outro ângulo, ia dar errado. Tá? Aí eu fiz errado lá mesmo. Tá? Por que vai dar igual? Porque os dois lados é igual. Então, tanto faz eu fazer seno e cosseno. Entendeu? Então, o F aqui, ó, Y, o que o FY vai ser? Igual, né, a F, que é a força que já foi dada, vezes o seno de 45 graus. Tá? Agora, eu quero que vocês me falem. Qual que é o valor do seno de 45? Como que vocês vão me falar qual que é o valor? Ou por uma tabela de seno e cosseno. Eu abaixei a tabela para ver. Você baixou a tabela? Legal, tá? Baixei. Aí vai ter que ficar com a tabela impressa do seu lado para você ficar consultando, né? Mas é fácil calcular na calculadora, gente. Tá? Ó, até nessa calculadora do computador aqui, ó, dá para a gente fazer aqui. Tá? Vamos ver quanto que vale o cosseno de 45. Aliás, tem que ser ao contrário. O 45 cosseno. Tá? Arredondando, 0,7. Tá? Então, esse minha conta aqui, ó, do fx, eu vou achar fácil. Tá? Vai ser igual a minha força, que é igual a 450, multiplicado por 0,7. Arredondei. Agora, vamos voltar na calculadora. Antes de eu acabar essa conta, eu vou zerar de novo. Vou pôr o 45 e vou tirar o seno. É a mesma coisa. Vocês perceberam que é a mesma coisa? Fx e Fy? Coincidência. Porque o ângulo de 45, né? Metade do ângulo. Ô, professor, você fazer aí, ó. Oi? Ô, professor, coloca, por favor, coloca a calculadora aí para me tirar a dúvida. Faz o 450 vezes 0,7 aí. Calma, gente, eu vou fazer. Mas vamos colocar aqui os dados primeiro, tá? Tem que dar valor igual. Entendeu? E tem que ser menor que 450. Isso eu já sei também. Vamos lá. Tá? Vamos lá, 450, né? Vezes 0,7. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, a fórmula que eu criei. Aqui é a fórmula, ó. Essa parte que eu estou puxando aqui, ó, é a fórmula que eu criei. Na verdade, aqui, né, eu já estou entrando aqui, né, no segundo passo. Tá? Então, aqui, ó, eu já tenho os valores. Você arredondou aí, deu 315. Mas só que se arredondar, lá não vai dar o que está pedindo a resposta no exercício. Deu 318 lá, né? Isso. A resposta que seria aproximada mesmo. Tá? Ok? Mas por que deu aproximado? Mas o 315 e o 318, ele é aprovado a mesma coisa? O tanto de número que eu arredondei aqui. Tá vendo? Tanto de número que eu arredondei? Se eu multiplicar esse número inteiro, olha só, na calculadora, olha a calculadora. Se eu multiplicar esse número inteiro vezes, né,
450 vai me dar 318. É isso. Tá? O resultado é Mas esse, vamos né? fazer arredondado. Vamos fazer arredondado, tá bom? A gente já sabe que a gente arredondou. Eu falei, né? Estou arredondando o número. Então, vamos zerar essa conta aqui e fazer 450 multiplicado por 0,7. Deu 315. Tá? O que isso indica? Tem alguma resposta 315 lá? Ah, não me lembro, mas eu não me lembro não, mas eu acho que não, viu? Não, não tem. Tá? Não tem, não. Não tem. Então, É igual. essa diferencinha aí, né? É porque a gente arredondou, só por causa disso. Tá? E você viu que até esse 318, né, tem casa depois da vírgula, é um número arredondado também. Tá? Então, vai depender das casas decimais que a gente utiliza, né? E cada um vai usar de um jeito, gente. Eu fiz 0,7, alguém vai fazer com o número inteiro, outra pessoa vai fazer 0,71, né? E o que a gente vai ter que avaliar, né? Qual o resultado mais próximo aí. Tá bom? Tá? Mas vocês entenderam aqui que eu calculei as componentes horizontais e verticais? Tá? Já tinha deixado o resultado aqui, né? O valor tanto de fx e de fy, né? Vai ser 318. Né? Na verdade, o cálculo, né? Vamos pôr aqui certinho aqui. Tá? E lembrando, né? O cálculo ele não precisa ser ilustrado, por quê? Porque o cálculo já está, né? A ilustração já é o diagrama que você montou. Entendeu? Ok? A conta. Vocês entenderam a conta aqui? Sim, entendi. Tranquilo? Agora, se essa estrutura é estática, né? Qual a força ou as forças que estabilizam esta estrutura? E agora? É fácil responder essa pergunta? O que vocês acham? Esse aqui é outro exercício, gente. É um exercício, né, B. Né? Eu tinha a parte A aqui, ó, né? Uma parte A, que era basicona, né? Agora eu estou entrando realmente na parte que é interessante para a gente, né? Que é a parte estática. Porque até agora a gente calculou força, gente. Tá? A gente calculou força. Vamos considerar somente esses pontos. Tá? Eu não vou considerar os pontos de apoio. Prestem bem atenção, né? No jeito que eu vou resolver esse exercício. Tá? Eu só estou perguntando quais as forças que estabilizam essa estrutura, né? Nesse ponto. Então, o que eu tenho que ter para estabilizar, tá? Isso daqui. Eu tenho uma força para baixo, eu tenho uma força no sentido, né? Da direita para a esquerda. E ter forças contrárias. Eu tenho que ter forças contrárias. Exatamente. Tá? Então, o que eu tenho que ter? Ctrl C, Ctrl V, né? Eu tenho que ter, né? Forças contrárias. Tá? Que anulam essas forças. Ok? E essas forças contrárias aqui, né? Eu posso chamar elas aqui de força
força contra X, né? E uma força, né, contra Y. Poderia dar outro nome? Poderia, mas eu achei legal esse daqui. Entendeu? Eu tenho uma força contra X e eu tenho uma força contra Y. Tá? Quais os valores dessa força? Vocês vão verificar que para fazer isso daqui, eu já estou entrando num outro passo, que é o passo, né? É um passo de montar um diagrama, tá? Mas aí eu vou fazer um outro passo aqui, tá? Intermediário, né? Eu vou pôr como passo 4, tá? 4. Opa. Mas seria antes do cálculo, tá? Só para não confundir com o terceiro passo ali, tá? Análise das forças. Antes de fazer os cálculos, depois que eu fiz o diagrama, né? Eu vou usar terceiro passo mesmo, porque eu vou apagar esse daqui, né? Esse daqui era daqui de cima ali, né? A gente já viu, já acabou esse exercício, né? Tá isolado ali em cima, tá? Agora vamos resolver somente essa letra B. Beleza? Então vamos resolver somente a letra B, tá? Deixa eu fazer um Ctrl Z aqui, só para... Opa! Beleza. Tá? Então, o primeiro passo, tá? É saber os valores de Y e X. Tá? Para saber os valores de Y e X, eu posso fazer isso num único passo aqui em cima. Aliás, deixa eu, em vez de fazer isso, eu vou fazer Ctrl C, Ctrl V, né? Fica mais fácil. Ctrl C, Ctrl V. O primeiro passo começa realmente vendo os dados do exercício. Tá? Então, eu já vou saber ali, né, que a força em X e em Y é a mesma, 318. E o que está me faltando? Né? Está me faltando saber a força contra X, tá? E a força contra Y. Essas duas forças aqui, ó, eu não sei o valor delas. Tá? O segundo passo é esse que eu já estou montando aqui. Tá? O segundo passo eu já estou montando aqui, que é o diagrama que eu montei das forças. Tá? E o terceiro passo eu vou montar aqui, análise das forças. Que fórmula que eu vou ver para ver a estabilidade? Sempre que eu estou analisando as forças em estruturas estáticas, eu estou fazendo a seguinte conta aqui, né? Deixa eu fazer um símbolo de soma aqui. Beleza. Esse símbolo aqui é aquela soma que tem na calculadora, né? Então, por que eu estou pondo esse símbolo? Para falar que a soma das forças em X tem que ser igual a 0. Tá? Eu estou analisando as forças em X. Ou seja, se eu estou analisando as forças em X, eu estou pegando essa linha de atuação. Certo? Por enquanto, eu estou analisando se o item está indo para a direita ou para a esquerda. A análise das forças estáticas, né, da atuação das forças numa estrutura estática, ela me diz que a somatória dessas forças tem que ser igual a 0. Tá? Vamos fixar o conceito, que isso aqui é um exercício bem simples.
E qual que é todas as forças que eu tenho em X? Tá? Eu tenho a força conhecida, que é 318. Tá? Eu vou colocar ela aqui, para ficar mais fácil. Eu tenho uma força aqui que é conhecida, que é 318. Né? O meu Fy também é conhecido, que é 318 newtons. Tá? E eu tenho que encontrar essa força contra x. Dá para perceber de cara o valor. Tá? Mas eu estou insistindo em fazer a conta aqui para vocês verem que a receita de bolo vai ser a mesma. Tá? A análise de força em x, então, a somatória das forças em x, né, vai ser igual a 318, tá? Menos meu F contra x. Tem que ser igual a 0. Opa, 0. Tá? Então, eu passo esse 318 para lá. Meu 318, que estava positivo, vai ficar negativo. Certo? Porque toda vez que eu faço essa mudança de parcela, tá? Eu tenho que mudar o sinal. Né? 0, né? Menos 318 vai ficar 318 negativo. Tá? Só que aqui já sobrou um sinal negativo também. Tá? Esse é aquele caso que, quando eu tenho duas parcelas negativas, tá? O resultado eu coloco como positivo, porque é a mesma coisa de eu multiplicar as duas parcelas por menos 1. Tá? Então, minha força contra x é a mesma força, né, em x, 318. Depois que eu fiz a somatória e encontrei a força contra x, eu vou fazer a mesma coisa, Ctrl C, Ctrl V, né? Só que eu vou fazer a força em y, ou seja, eu vou pegar aqui, ó, e vou analisar a minha força em y, as verticais, tá? Então, na verticais eu não tenho mais Fx, eu tenho Fy. Ctrl C, Ctrl V. Então, eu vou ter a somatória em Fy, que tem que ser igual a 0, tá? A minha força contra y é o mesmo valor, tá? E vai entrar aqui na conta. Basicamente aqui, como o ângulo era 45, né? Os valores foram todos iguais. Se fosse um ângulo diferente de 45, aí ia ter, né, vários valores diferentes. Tá? Pessoal, esse exercício B, vocês entenderam o que eu fiz aqui no primeiro, segundo e terceiro passo? Só o terceiro passo que eu estou tentando entender direito aí. Tá, essa somatória aqui, então vamos lá, vamos até a gente entender, né? Essa somatória de força aqui, ó, ela reúne tudo que está em x, porque a somatória de forças é em x, está aqui, ó, somatória de forças em x, tá? Fx. A somatória de forças em y junta tudo que está em y, tá? Ou seja, em y eu tenho duas forças. Se tivesse mais, ia aparecer mais na equação, mas eu só tenho duas, né?
eu tenho uma conhecida, né, que eu também chamei de FY. Então, não confunda esse FY que eu coloquei aqui com a somatória de forças FY, tá? Esse valor de FY aqui, né, foi do exercício anterior que eu puxei, né, o assunto. Essa somatória de Fx aqui, né, a gente pode chamar de Fx' e Fy', só para a gente diferenciar, tá? Então, ó, vamos colocar Fx' e Fy'. Opa, não foi. Fx', que é uma linhazinha que eu coloquei aqui, e Fy', tá? Ok? Só para a gente diferenciar, tá? Que é essa Fy' que está aqui e esse outro aqui, opa, não, esse aqui não, que está aqui. Aliás, desculpa, aqui não, aqui é o Fy e Fx normal mesmo, tá bom? Então a somatória de F em X, né, é a somatória na vertical. Desculpa, na horizontal. E a somatória de força em Y é tudo que tiver na vertical. Então, por que eu tive que fazer esse cosseno e seno? Tá? Eu tive que fazer esse cosseno e seno porque, para mim analisar a estrutura, obrigatoriamente eu tenho que conhecer as forças na vertical e na horizontal. Para mim poder fazer o exercício B, né, eu tenho que decompor as forças na horizontal e na vertical. Tá? É o básico dos cálculos estruturais. Ok? Uma força perpendicular, né, ela se anularia com outra força perpendicular. Então ficaria esquisito, né? Eu tenho que calcular uma força contrária aqui. Entendeu? Fica meio estranho, né? Dá para fazer? Até dá matematicamente, mas ia dar um trabalho grande, tá? Ia envolver seno, cosseno, ixi, ia ficar bem, né, bem esquisito. Tá? Então, sempre quando eu estiver falando de estruturas estáticas, eu vou considerar, tá, essa fórmula da somatória, tá? E essa fórmula da somatória, uma vai ser em x, a outra vai ser em y. Calcule em x ou calcule em y primeiro, tanto faz, tá? Para mim saber, né, quais são as forças que estabilizam a minha estrutura. Porque vai ter sempre uma incógnita. E aqui no caso, ó, são umas forças, ou seja, na parte A, eu perguntei uma resultante de forças. Tá? Na letra B, eu já estou afirmando que a resultante é zero. Por quê? Porque eu estou falando que a estrutura é estática. Entenderam a diferença da dinâmica, né, para cinemática? Se eu estou falando de forças que têm velocidade, eu estou falando de cinemática. Aí cai fora da resistência dos materiais. Porque a resistência dos materiais, né, trabalha com a estática. Tá? Cinemática, movimento. Estática, estrutura parada. Tá? Então tem um componente da física que tem forças, que a gente vai lembrar disso daí lá do ensino médio, né? Quando a gente trabalhou com velocidade média, não sei o quê, né? Tem uma parte da física que envolve, né, forças, tá? Também envolve decomposição de forças, mas estuda movimento, tá? Ok? A parte de resistência dos materiais, você precisa saber o mesmo conceito, tem que saber mesmo decomposição, tem que saber sobre essa grandeza vetorial, tá? Mas a gente já vai saber que a somatória é zero, tá? Então, ou seja, essas duas fórmulas aqui, ó, né? Elas já são conhecidas como resultado zero. O que eu tenho que descobrir? Eu tenho que descobrir as parcelas. E as parcelas aqui, né? Algumas vão ser conhecidas, e eu vou colocar o número. Outras vão ser as incógnitas que eu vou encontrar. Então, eu posso ter F1, F2, F3, F4, F5. Eu posso ter várias forças atuando, né,
no meu objeto, na minha estrutura, né? No meu exercício, tá? Deixa eu limpar um pouquinho aqui essas anotações, tá? Vocês querem anotar esse exercício? Essa parte aí? No caderno, no Sim, papel? sim, só dando um print aqui, só um segundo. Então é isso, dá um print aí, né? Se bem que esse vídeo eu estou gravando e eu vou deixar na plataforma lá, né? No canal, tá? Mas às vezes, como demora um pouco e vocês já estão, eu estou vendo que vocês estão adiantando alguns exercícios, né? É melhor a gente já abordar esse assunto agora e vocês já fazem o exercício. Beleza? Já tiraram o print aí? Eu só vou fazer uma adequação aqui, tá? Só para ficar bonitinho, viu? Deu a perceber agora aí o que a gente fez? Primeiro passo, a gente coletou os dados. Segundo, a gente montou o diagrama. E o terceiro passo, a gente fez a análise das forças. De duas maneiras, né? Das forças em X e das forças em Y. Tá bom? Aí, ó. Temos aí agora um exercício, tá? Na mesma perspectiva daqui, para a gente calcular as componentes só das forças, tá? Então, seria a parte A, né? Seria o exercício A, tá? Então, eu não vou usar, por enquanto, esse diagrama, né? De força contra X e contra Y, tá? Porém, né? Os dados, vamos começar pelo primeiro passo, que é os dados, tá? Aqui eu chamei a força FA e FB, entendeu? Então, eu vou ter aqui, ó, nos dados do exercício, tá? Deixa eu segurar essa daqui só para rascunho. Vamos lá. Calma. Eu vou ter uma força de A, ou ao contrário, força A, que é igual a 40 newtons, certo? Ok? E ela tem um ângulo de 50 graus. Tá? 50 graus está com a força horizontal. Pessoal, eu já sei, né, que essa força A eu vou ter que decompor ela, certo? Se eu vou ter que decompor a força A, sempre que eu decomponho a força, eu vou decompor em X, tá? Numa força X, e também eu tenho que decompor em Y. Quando eu decomponho em duas forças, tá? Aqui eu já vou montar aquela formulinha. O que vai ser a minha força em X e a minha força FA em Y, tá? Vai ser a minha força FA vezes o cosseno do ângulo. Ou, na verdade, cosseno porque está junto, tá? Cosseno. Meu Deus do céu. Cosseno, né? Qual que é o meu ângulo? 50. Cosseno de 50 graus, que é o que está junto com a minha força que eu estou decompondo, tá? A minha outra força, FA, também vai ser, né? A FA em Y vai ser o mesmo FA multiplicado pelo seno de 50. Se vocês quiserem já ir calculando aí, beleza. Porém é o seguinte, eu tenho também outra força junto aí, a força B. E a força B, tá? Ela vale 50 newtons. E eu também vou decompô-la, né? Ou seja, eu vou ter uma força B em X, tá? Que eu sei que ela vai valer, né? FB vezes o cosseno. Por que cosseno? Porque a parte X está com um ângulo, tá?
Mas só que é cosseno de 10 agora. 10 graus. Mudou um pouco. Tá? E eu vou ter uma força FB em Y. Eu estou decompondo ela, né? Então vou ter em Y também. Né? E também vai ser FB multiplicado pelo ângulo, só que seno do ângulo. Tá? Seno do ângulo. Ok? Então aqui eu já estou preparando para coletar todos os dados do exercício. Pessoal, até aqui, alguma dúvida? Não calculei ainda. Professor, Hum. minha internet caiu, aí eu perdi um pouquinho o raciocínio aí. Opa, vamos lá então. Tá? Eu coloquei aqui, né, os mesmos passos do exercício anterior. Tá? Primeiro passo, coletando os dados. Segundo passo, a gente vai montar o diagrama. Que diagrama que vai ser esse? Né? Vai ser o diagrama de forças estáticas? Não. Né? Eu estou calculando somente algumas componentes, que é a horizontal e a vertical. Horizontal vai ser x, sempre, e a vertical vai ser y. Tá? De que? De duas forças, né? Da força de 50 newtons, que eu tenho aqui, FB, tá? E da força de 40 newtons, que eu chamei de FA. Tá? O FA meu, eu sei que vale 40. Porém, ele está num ângulo inclinado, tá? Então, eu vou ter que decompor isso. E eu decomponho sempre em x e em y, tá? Então, aqui eu fiz essa força FA, né? Que eu vou substituir por 40, vezes o cosseno de 50. Tá? Por que cosseno? Lembrando, ó, o triângulo aqui, ó. Tá vendo o triângulo aqui, formando aqui, ó? Tá? Se eu tenho um ângulo aqui, né? A minha força é a hipotenusa, entendeu? E eu tenho os outros dois lados, que é o cateto. Né? Ou seja, o meu cateto tem em Y e eu tenho o cateto em X. O lado que está o ângulo, né? Para mim saber o cateto, que é o X aqui, né? Que é o FAX, entendeu? Eu preciso fazer cosseno multiplicado por esse valor da hipotenusa, tá? Só fazendo uma relação com a trigonometria, para vocês relembrar, tá bom? Ok? Aí a gente está fazendo o primeiro passo ainda, né? Que é coletar esses dados para a gente montar o diagrama, tá bom? Entendeu, professor? Obrigado, hein? Alguma dúvida ainda? Não, não. Tá, então a força de 50, né? Eu fiz aqui Fx, né? O x está aqui embaixo, né? É o cosseno de alfa e beta, né? O meu alfa aqui vale 10 graus, então eu faço cosseno de 10. Né? Em y, eu tenho seno de 10. Tá? Então, pela calculadora, né? Aliás, né, deixa eu já me preparar aqui, fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Né? Depois eu digito tudo. Tá? Então, vamos lá. Né? O meu FAX, ele é igual à minha força de 40, tá? Multiplicado por... Aliás, eu vou calcular por partes aqui, para mim já destrinchar por partes aqui também, né? Deixa eu zerar aqui, né? Primeiro, o cosseno de 50, tá? Cosseno de 50, 0,64, tá? Então, eu vou montar a conta aqui. Precisar de um pouquinho de espaço. Pronto. Então, isso daqui, né? O meu FAX, ele vai ser igual, né? A minha força de 40 multiplicado, tá? Cosseno de 60 deu quanto?
aliás, cosseno de 50, né? 0,64. Dá 25,6? Já fizeram a conta aí? É isso? 5,6. A gente pode confirmar, mas eu vou deixar aqui então, tá? E o outro eu acho que é 30,4. 30,4? Bem, o outro vai ser o seguinte, ó, eu vou fazer igual a 40 vezes, né? Aí eu vou ter que saber o seno de 50. 0,76. Quanto? 0,76. 0,76. E multiplicando vai dar? Você falou que é 30,4. 30,4. Tá. Então, vamos acompanhar pela calculadora. Tá? Mas dá uma olhada se é mesmo, hein? Vamos fazer. É isso aí. 0,64, tá? Multiplicado por 40, que é o cosseno de 50 aqui. Então, multiplicado por 40, né? 25,7, porque eu não arredondei, gente, tá? Então, eu vou deixar o seu resultado de 25,6, beleza? Tá? Se eu arredondar, ia dar 25,6, tranquilo, tá? A outra, tá? Eu vou fazer seno de 50, 0,76, tá? Aí você fez só um arredondamento aí meio errado, viu? Para pôr duas casas decimal ali era 77, tá bom? Ok? Mas multiplicando aqui, ó, por 40, vai dar próximo do valor que você passou ali, né? Deu um pouquinho mais, 30,6, tá? Mas por quê? Deu um valor de duas casas, 2 décimos ali, né? O arredondamento que você fez aqui, ó, se você tivesse multiplicado 40 vezes, né, 0,77, 30,8. Bem, os dois deu duas casas decimal próximo, então não deu muita diferença mesmo não, tá? Ok? Mas os valores que a gente vai considerar é esses dois aqui, 25,6 e 30,4, tá? No caso, né, de FBX, tá? FBX, eu tenho aqui o cosseno de 10, que vale 0,98, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, o meu FB, né? Ele vale 50 vezes 0,98. Alguém já fez a conta aí? Não? Ó, 0,98. Eu vou limpar tudo aqui. 49. 98 vezes 50. 49. Tá? Por que que deu quase 50? Porque o ângulo é muito baixo, gente. É 10 graus só. É um ângulo bem pequenininho, tá? Ou seja, o cateto é quase do tamanho da hipotenusa, tá? A hipotenusa é 50. E quando o ângulo é muito baixo, tem sempre um cateto muito grande, próximo da hipotenusa, e tem um cateto muito pequeno. Então eu já sei que o outro vai ser muito pequeno, gente. Não adianta vir com valor acima de 20, que não vai dar certo, tá? Vai ser 50 multiplicado por seno de 10. O seno de 10, vamos limpar aqui. 0,17. Exato, 0,17. Multiplicando vai dar quanto? 8,5. Beleza, 8,5. Tá? 49 redondo e 8,5, né, para o FY, tá? Ok? Então, o que eu vou montar agora, né? Eu vou montar um diagrama aqui só dessas componentes das forças, ou seja, né?
eu não vou fazer uma análise da estrutura em equilíbrio ainda, tá? Então, eu só vou montar a parte que representa essas duas forças aqui. Tá? E elas vão ficar exatamente desse jeito. Ok? O que eu vou ter aqui? Tá? Vamos lá. Em X, eu vou ter uma força FAX e vou ter uma força FBX. Porque está tudo em X. Tá? Eu terei as componentes que estavam, né? Estavam ali, né? Mas na verdade, ó, eu vou ter que ver aonde que eu vou decompor. Uma vai ficar oposta à outra. Então eu já devia pegar aquele diagrama mais completo ali, né? Mas tudo bem. Ctrl C, Ctrl V. Tá? Vamos fazer certinho aqui, gente. Só para FAX está desse lado, tá? E FBX está desse lado, tá? FBY tá na vertical, que é Y. Tá aqui em cima. Opa, Ctrl Z, Ctrl V. Tá? E FAY também está atuando para baixo. Então, reparem que, né, na horizontal, eu tenho duas forças opostas. Na vertical, eu tenho duas forças no mesmo sentido. Então, embaixo eu tenho, em X, aliás, eu tenho duas forças em sentido contrários e em Y, né, eu tenho duas forças, né, no mesmo sentido. Ok? Passo 1. Essas contas, alguém teve dúvida? Não. O passo 2, de montar o diagrama. Professor, só estou com dúvida por que ficou os dois em cima. FAY e FBY. Esse FBY não Aqui, era ó. embaixo? Vamos Igual voltar naquele aqui na imagem? diagrama? Vamos voltar aqui na imagem para me te responder. O meu exercício, né? Essas forças que estão decompostas, tá? Elas vão fechar um triângulo aqui. Então, aqui eu tenho um eixo, né, vertical. Tá? Esse eixo vertical aqui, né, é onde eu vou ter uma componente, tá? Que vai estar atuando, claro, né, nesse ponto aqui, ó, tá? Mas eu só pus lá do outro lado para a gente fechar o triângulo, tá bom? E eu vou ter uma componente atuando nesse sentido aqui, ó. Tá? Então, essa que está em X, né, eu vou chamar de FAX. E essa que está descendo aqui, né, eu vou chamar de FAY. Tá? Aí eu vou calcular, né, cosseno e seno, tá? Dá para ver o tamanho pelo triângulo, mais ou menos, a proporção dessas forças, entendeu? Lembrando que essa daqui, ó, ela vai ficar bem aqui, ó, tá vendo? Vai ficar nesse sentido aqui, ó. Beleza? Analisamos a força A. A força B, eu vou decompor ela também. Então, a força B vai ter uma componente também em Y, tá? Que eu também vou puxar ela aqui, no centro, no ponto que eu estou analisando. Tá? E essa força em Y eu vou chamar FBY. Tá? E ela vai ter uma componente aqui também, em X,
que foi a minha força, né, B em X. Tá? Então, percebeu que eu tive aqui, né, de uma força de 50 newtons, né, eu achei um FBX, tá? Deixa eu só ver se eu consigo descer um pouquinho aqui, eu vou ter que, vai apagar tudo que eu fiz. Então, mas quanto deu o meu FBX? Verifiquem aí, vocês fizeram a conta? Lembra? Ó, eu tenho um FA aqui, aliás, um F de X, né? E um F aqui de B em Y, tá? Vocês não podem pensar da seguinte maneira, que a somatória de FBX e FBY tem que dar 50. Não é assim, viu? Não é assim que vocês vão adotar aí a análise, tá bom? E no mesmo caso que aqui também não, né? O F de 40, FA de 40 newtons, não quer dizer que eu tenho 30 de um lado e 10 do outro, tá? Não é assim que a gente faz essa análise, tá bom? Por causa que a gente está trabalhando com trigonometria. Deu para entender por que as duas ficou junto? Porque elas estão chegando no mesmo ponto sim, aqui? professor. E aqui, entendeu por que está oposto? Sim. Porque cada uma foi decomposto de Eu um não lado. tinha, na hora o que eu não tinha entendido é porque ficou dois FBY e FAY ali em cima junto. Achei que um era contra o outro. Então, é por isso que a gente tem que entender direitinho esse desenho, tá? Você poderia pensar se um fosse contra o outro, se viesse aqui de baixo, ó. Se fosse aqui de baixo, a força, aí ia ter um contra o outro. E na verdade, né, se eu depois perguntar se a estrutura é estática, vai existir uma força para baixo, tá? Vai existir uma força de baixo para cima, aliás, tá bom? Mas vamos, por enquanto, né, deixar quieto isso daí, tá? Vamos, primeiramente, tratar dessas componentes, né, e verificar essas resultantes, tá bom? Ok? Vamos lá, ESC menos. Tá. Primeiro passo, calculei e achei todas as componentes, né? Destrinchei as forças que precisavam destrinchar e montei o meu diagrama em cima de um ponto, né? Onde está sendo aplicada essas duas forças, ou seja, eu tinha duas forças só, FA e FB. Eu transformei em 4 forças, né? Que na verdade duas se somam e duas se subtraem, tá? Agora eu vou fazer a somatória das forças em X e em Y. Tá? Então eu vou fazer aqui, né? Vou apagar esse resultado anterior. Ok? E o que eu tenho em X? Né? Em X eu vou ter que fazer aquela análise do mesmo jeito que eu fiz no primeiro exercício. Tá? Um lado meu eu vou ter que pôr negativo e o outro, né? Vai ser positivo. Tá bom? Então minha somatória de forças aqui, né? Vai ser todas as forças que estão em X. Eu vou começar ali da esquerda. Eu encontro primeiro o FAX, que é negativo. Então, eu vou pôr o sinal de negativo antes dele aqui. Tá? E eu encontro depois o FBX, que é positivo. Tá? FBX. Tá? E eu estou falando aqui, estou aproveitando essa fórmula, né? Está falando que tem que ser igual a zero para ser estático. Será que dá uma força estática aqui? Vamos ver. Né? Quanto vale o meu FAX? Vocês viram ali, ó? Vou voltar aqui, menos. FAX
né? É base 20, 5,6 25,6, só que eu vou negativo. colocar negativo, tá? Mais, né? O meu FBX, né? Que é 49, tá? Isso daqui dá zero? Não, é diferente Não. de zero, tá? Então, o que acontece? Quando eu tenho isso daqui diferente de zero, tá? Eu não tenho uma estrutura dentro da regra de estrutura estática. Entendeu? Ou seja, vai ter uma resultante, tá? E a minha resultante vai ser a força maior. A minha resultante aqui, ó, deixa eu recortar ela aqui, Ctrl C, Ctrl V. Essa daqui é o meu lado positivo, tá? Essa somatória aqui, né, em x não está dando zero, né? Então eu vou ver qual que vai ser o valor dessa somatória. Se não está dando zero, Ctrl C, Ctrl V, né? Eu vou ter que procurar outro valor. Tá? Então eu vou procurar outro valor aqui, ó. É diferente de zero, eu vou procurar outro valor. Tá? Ok? Eu vou manter isso daqui aqui só para, né, a gente não esquecer. Né? Só que eu vou copiar essa parte aqui. Ctrl C, Ctrl V. Tá? Ctrl C, Ctrl V. Quanto que vai dar então o meu fx? Menos 25,6 menos 25,6 mais 49. 49 menos 25,6. 23,4. 23,4, né? Vai ser a minha resultante, que infelizmente não é nula. Portanto, essa estrutura em X, né? Ela está com uma tendência a se movimentar, né? Por quê? Eu ainda não encontrei uma força que cancela essa força de 23 newtons aqui. Tá? Tudo em newton aqui, tá, gente? Eu não estou colocando em newton, mas todos esses resultados que a gente está obtendo é tudo em newton, que a gente está falando de força, tá? Ok? Se a gente analisar a força em Y agora, o que será que acontece? Tá? Será que a gente vai ter uma estrutura estática só de analisar essas componentes? Né? Claro que não, porque já dá para ver que as duas se somam. Tá? Eu já vou ter aqui, ó, já de cara ali, ó, FAY positivo, né? Também FBY positivo. FBY positivo. E isso daqui vai ser diferente de zero. Tá? Já dá para ver na cara isso daí. Tá? Se é diferente de zero, então eu vou procurar uma resultante. Tá? Eu já vou colocar aqui uma Ctrl C, Ctrl V. Tá? Eu já sei que aqui é diferente de zero. Ctrl C, Ctrl V. Tá? Então eu vou calcular a minha resultante. Se não é zero, é um valor que eu não conheço. Tá? Então esse valor que eu não conheço, né, vai ser dado por FAY, que é 30,4, mais FBY, tá, que é 8,5. E vai ser igual, né, ao meu 8,9.
FY, opa, com maiúsculo, bonitinho, né? FY, tá? Que deu quanto aí? 38,9. 38,9, tá? Que é igual ao meu FY. Eu estou pondo o número 1 aqui, né? Só para diferenciar ali, tá? Ok? O que eu tenho agora, né? Uma solução para o meu problema aqui, tá? Eu vou montar aqui um quarto diagrama, tá? Que vai ser o seguinte, só com minhas resultantes. Tá? Então eu vou fazer uma quarta etapa aqui. Né? Ctrl Z. Tá? Que eu vou chamar de diagrama final. Quarto passo. Diagrama final. Tá? Então, meu diagrama final, né, eu vou saber que em X eu vou ter só um valor. E esse valor é aquele que eu encontrei na somatória. E aqui também eu vou ter só um valor aqui. Tá? Então, ou seja, eu vou ter aqui 23, né, que é a força em X, tá? E 29, que é a minha força em Y. Desculpa, 38,9, que é a minha força em Y. Tá? Essa aqui é a minha resposta final. Tá? Ou seja, eu estou com minhas componentes em X e minha componente em Y. Tá? A partir disso, né, eu conseguiria fazer a mesma coisa e analisar as forças para equilibrar a estrutura. Mas aqui já dá para ver na cara qual que vai ser o resultado, né? Se eu fosse fazer aquele mesmo esqueminha de força contra X e força contra Y, ia dar 23,4 e ia dar 38,9. É que esse 23,4 poderia ser 2 pontos, né? Igual se eu tiver 2 parafusos segurando a estrutura, né? Essa força de 23 newton vai estar dividida nos 2 parafusos. Se essa estrutura tiver sobre 2 apoios, né? Esses 2 apoios têm que suportar 38,9 newtons. Ou seja, pode ser que se essa força for centralizada, os meus 2 pontos terão metade dessa força. Tá? Entenderam até aqui? Como que a gente fez essa análise das forças somente? Tá indo, professor. Aí depois começa a falar de momento, então. Olha, vamos deixar o momento para outro momento. Tá? A piada foi boa. O momento vamos deixar para outro momento. Aí sim, então não é para dar boa noite. Por hoje é só mesmo, eu não vou entrar em assunto novo, tá? Os exercícios que estão lá, mas esse exercício que eu fiz aqui, vocês não têm, tá bom? Vocês não têm esse exercício aí, porque eu acabei de criar agora, tá? Então, se vocês quiserem anotar esses exercícios, né?
Eu estou dando uma compactada aqui para deixar na tela certinho aqui, né? Encaixar tudo na tela, para vocês tirarem um print ou alguma coisa desse tipo. Tá? Só um minutinho, Ctrl+C, Ctrl+V, né? Foi as forças que encontramos aqui. Certo? Só para a gente encaixar tudo na tela aqui. Todos os passos. Esse é o exercício, então, tá? Que seria a letra A. Aqui em cima, eu deixei o escopo do exercício B, tá vendo? Se a gente fosse calcular aqui, né, o exercício B, né, eu ia fazer a mesma coisa. Eu ia fazer somatória de força em X, somatória de força em Y, só que agora ia dar zero, né? Entendeu? Agora ia dar zero aqui. Opa, Ctrl+Z. Eu vou colocar aqui rapidinho também. Só para vocês verem. A minha somatória de força em X, né? Teria uma força contra X, né? Que teria que dar zero. Tá? Então essa força aqui, né? Mais a somatória das forças. Vamos pôr um sinalzinho de mais aqui. Tá? Tem que dar zero, né? A gente já sabe que isso daqui vai ser o mesmo valor, né? Então, o meu contra X aqui, ó, fazendo o cálculo, né? Vai ser igual a 23 newton. Tá? E no meu cálculo de Fy, logo aqui embaixo também, tá? Eu vou ter aqui a somatória em Y, mais 38, que também tem que ser igual a zero. Tá? Então, o meu F contra Y aqui, né? Vai ser igual a 38 também. Tá? Então, dessa maneira aqui, né, eu equilibro, tá, as forças. Tá? Não é mais 318 aqui, né? Eu tenho aqui, né, em X 23 aqui,
Deixa eu pegar outra ferramenta aqui. Eu tenho 23,4 aqui. Eu preciso ter f contra x igual também a 23,4, né? Porque eu tenho que atender somatório igual a zero, tá? E a mesma coisa em y. Eu tenho que atender esse requisito. Por que eu tenho que atender esse requisito? Porque eu estou analisando uma estrutura estática. Se ela é estática, as forças têm que se anularem. Tá? Meu FY, que era 38, né? 0,9, tá? Tem que ter uma contra Y também de 38, né? 0,9, tá? Ok? Isso é um resultado, né, de uma análise de uma estrutura estática. Beleza? Pessoal, então, ó, vou centralizar aqui, tá, esse exercício. Vamos apagar esses dados para vocês copiarem, estudarem e tentarem compreender esse princípio, né, dos cálculos, tá? Isso daqui é uma receita que a gente vai fazer em praticamente quase todos os exercícios. Primeiro passo, dado. Segundo passo, montar diagrama. Terceiro passo, análise da força em x e em y. E depois o quarto passo, né, o diagrama final. Tá? Alguma pergunta ainda? O que vocês acharam? Deu para entender um pouco ou ainda está meio vago? Não, deu para entender um pouco, sim. Não, tá bom, legal. A gente vai repetir ainda, tá? Eu vou pedir para o Claudemiro tentar agilizar essa aula para cair no canal lá, para vocês poderem rever. Só que é o seguinte, gente, tem muita aula desse assunto aí aliás, algumas eu já disponibilizei na plataforma. Tá? É que lá, né, é um vídeo já gravado, então às vezes você tem uma dúvida e não dá para tirar, né? E às vezes eles não fazem parte por parte, né? E muda a dinâmica, né? Eu tenho uma dinâmica de aula, os professores têm outras dinâmicas, tá bom? Então, quem ainda está com dúvida, né, eu sugiro que vocês acessem aqueles vídeos na plataforma, tá bom? Que vai ter outros exemplos de exercícios resolvidos, tá? A gente precisa pegar o entendimento desses exercícios, ok? E depois para a gente tentar ir relacionando com estruturas práticas mesmo, né? Uma treliça, uma viga, né? Com ponto de apoio, com tudo mais, tá? Então, por enquanto, eu não analisei pontos de apoio, eu analisei força somente num único ponto, tá? Eu analisei o equilíbrio num único ponto, tá? Então, não é que seria mais fácil, é só para mostrar a receita que a gente vai seguir, tá? E eu acho que o que vai pegar mesmo, que vai mudar desses exercícios para os outros, é o segundo passo, que é montar o diagrama. Da montagem do diagrama, a gente vai fazer todos os restos, o resto do exercício da mesma maneira. Tranquilo? Alguma pergunta ainda? Tranquilo, Fabião.